CBN Juiz de Fora. Pergunte ao doutor. 10h38, vamos receber no Pergunte ao Doutor desta segunda-feira a doutora Fernanda Nichelli, especialista em estética médica, a quem inicialmente agradeço por falar conosco nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os teus ouvintes. Doutora Fernanda, como tem se falado muito, né, nesse período de quarentena, de coronavírus sobre vitamina D, que a vitamina D ela é importante para que as pessoas possam fortalecer o organismo dessa substância. Isso de fato tem sido passado de maneira correta ou há algumas inverdades em relação a essa informação? Na verdade, tem que ter muito cuidado com o que a gente afirma em relação à vitamina D, tá? A gente não pode, nós como médicos, repassarmos aqui informações que sejam refutadas pela ciência. O que a gente pode passar é o que realmente há publicações, estudos científicos que comprovem isso. O que a gente sabe? A vitamina D ela já não é mais considerada uma vitamina, ela é um hormônio. Mas é importante dizer que não tem nenhum estudo que diga que a vitamina D é alta, tu suplementando a vitamina D, tu vai te evitar, vai te prevenir de pegar o coronavírus ou tratá-lo. Não existe isso na ciência. O que nós sabemos enquanto médicos é que a vitamina D sim é muito importante para o organismo, para uma série de coisas, para reabsorção de cálcio, para várias coisas. E inclusive sabe-se hoje que as próprias células imunológicas elas têm receptores para esse hormônio. Agora, daí a dizer que é muito importante a vitamina D para que essa imunidade seja alta é uma outra afirmação. Então, o que a gente sabe? A vitamina D é muito importante, ponto. Tem que se manter níveis bons, níveis séricos no sangue, bons de vitamina D. Mas não que se faça uma reposição por causa do coronavírus. Sim, até antes de algumas orientações a respeito da vitamina D, quais são as principais fontes, né, dessa vitamina D, doutora Fernanda? Na verdade, o sol, ele é a principal fonte de vitamina D. Mas a gente enfrenta um problema aqui no Brasil, tá? Um dos maiores cânceres que tem no Brasil é o câncer de pele. Então, a gente não pode mandar a população tomar sol sem o maior cuidado. O que nós temos orientado? Que essas pessoas peguem sol em partes que não estão acostumadas a tomar sol sempre, expor em torno de 10 minutos por dia, por exemplo, antebraço, abdômen, coxas, regiões que não estão sempre expostas, não precisa expor o rosto, a mão. Então, o sol, ele é uma fonte assim. Bom, essa pessoa já tem um risco de câncer de pele, não pode tomar sol por determinada orientação médica. Existe a reposição da vitamina D via oral. Existem outras maneiras também, injetável, enfim, mas o mais comum é a via oral, tá? Que nós conseguimos manter os níveis séricos adequados. Essa até é uma pergunta que eu iria lhe fazer, porque aqui em Juiz de Fora, por exemplo, já é o segundo dia seguido com o tempo nublado. E como evitar, então, a queda, né, dos níveis de vitamina D durante esses dias de quarentena, no momento em que você tem esse cenário aí do meio do ambiente? Sim, justamente porque as pessoas estão confinadas, a gente está enfrentando esse problema. E outra coisa importante, às vezes as pessoas pensam, bom, vou tomar sol dentro de casa pela janela. O vidro da janela, o vidro do carro, eles não deixam passar a radiação necessária para a vitamina D, que é o raio UVB. O vidro filtra esse raio. Então, para tomar o sol, tem que estar fora do vidro da janela. E aí, o que a gente diz? Que a pessoa precisa de um exame de sangue para saber qual é o nível que ela está, para que a gente possa dar suplementação via oral. Bom, não está pegando sol, está o tempo todo dentro de casa, enfim, está nublado, e precisa que o médico dê uma dose correta de vitamina D para ser tomada, porque a vitamina D em excesso, a hipervitaminose, pode causar muitos problemas, entre eles náuseas, cálculo renal. Então a pessoa tem que atentar que não pode ir para a farmácia comprar vitamina D e começar a tomar sem orientação. No caso dos idosos, doutora Fernanda, há recomendações especiais? Os extremos são sempre recomendações
recomendações especiais, tá? Tanto os idosos quanto as crianças, a gente tem que ter cuidado especial, porque o organismo deles funciona de uma maneira especial. O idoso, em especial, é importante que tenha um controle de vitamina D assíduo por causa da reabsorção do cálcio, da absorção de cálcio. Em função dos ossos do idoso, é muito importante que a vitamina D esteja em níveis adequados. Então, esse idoso, ele precisa sim passar com um médico para que a gente possa ver como está a vitamina D no sangue e que, se preciso for, nós suplementemos essa vitamina D. E o outro extremo, então, os recém-nascidos. Isso também é uma recomendação especial, tá? As pessoas acham que tem que deixar o recém-nascido o tempo todo no sol. Não, a pele do recém-nascido é uma pele muito sensível, não pode largar uma criança no sol. Então existe uma orientação que os pediatras em específico dão, que essa criança tome um solzinho de 10 minutos, de preferência por volta de umas 9, 9:30 da manhã, que é um sol que não é agressivo, e que, claro, sempre protegendo o rosto, os olhinhos do bebê, mas também é saudável que essa criança tenha uma certa exposição solar adequada. O nosso companheiro no dia a dia agora, doutora Fernanda, é o álcool em gel. A todo momento a gente está, na medida do possível, esfregando o álcool em gel. Qual o problema de usar isso de forma excessiva? A orientação que nós temos dado, principalmente nessa época de confinamento, é que se substitua esse uso excessivo de álcool gel por água e sabão. O álcool gel, ele foi inventado, ou enfim, assim, está sendo usado para o momento que tu não tenha água e sabão, tá na rua, tá caminhando, lança a mão do álcool gel. Estando em casa, o ideal, de acordo com o Ministério da Saúde e a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é que sejam lavadas as mãos com água e sabão. Porque o álcool gel, ele agride a barreira da pele. Então acaba causando o que nós chamamos de dermatites ou eczemas, que são as alergias. A pele fica muito ressecada, começa a coçar, começa a criar feridas. Então, o ideal é que seja substituído por água e sabão. Outro dia eu estava conversando aqui com um médico a respeito dessa pandemia que a gente está vivendo aí, e chega a ser até espantoso a gente observar tantas recomendações que para a gente deveria ser comum no dia a dia. Você chegar em casa antes de fazer uma refeição, lavar as mãos, escovar os dentes da forma correta, enfim, são práticas de higiene que pra gente deveria ser comum, com o coronavírus ou não, e que hoje parece que é uma realidade completamente nova, surpreendente até pra gente, quando não deveria ser, não é? Infelizmente, é verdade o que você está falando, tá? A população, de um modo geral, claro que principalmente algumas partes como profissionais da saúde, enfim, pessoas que têm hábitos de higiene diferenciados, na maioria da população, elas não estão acostumadas com essa questão de lavar as mãos todas as vezes. Eu, por exemplo, como sou médica na minha clínica, nós já tínhamos um controle muito rígido. Eu uso máscara sempre que estou próximo de um paciente, independente de coronavírus ou não, porque existem outros vírus. Existe o vírus da gripe, existem bactérias, existem outras coisas que a gente precisa pensar, que tem que lavar a mão, que tem que ter cuidado no momento de falar muito próximo a um paciente, porque as gotículas da saliva vão invisíveis, mas vão estar ali. Então são cuidados que sim, eu acredito que vai ser muito bom se pode se dizer que tem alguma coisa boa que vai se levar dessa crise toda, é que eu acredito que os hábitos de higiene da população, do modo geral, vão modificar depois dessa pandemia. E as mulheres em especial têm um cuidado maior com os cabelos, né? Nesse momento, qual a orientação para que elas mantenham esse cuidado sem correr nenhum risco? Na verdade, assim, a orientação maior que nós médicos estamos dando em relação a cabelos é que mantenham eles presos, tá? Fazer lá um coquezinho na cabeça, mesma coisa os homens que têm barba. Há essa solicitação por parte do Ministério da Saúde que seja retirado. Porque quanto maior o teu ambiente de contato para que o vírus possa aderir nele, maior a chance de se contaminar. Então, o cabelo não estando solto para que possa aderir vírus, a barba não estando ali onde pode reter gotículas de saliva, são medidas preventivas também. Muito bem, muito importante suas orientações. Só gostaria de encerrar, até como médica e profissional da área de saúde. Você acredita que depois de passada aí essa pandemia, todo esse cenário que a gente está vivendo, você acredita que realmente, de fato, as pessoas vão mudar seus hábitos?
Olha, eu não só acredito, Ricardo, quanto eu espero que sim, entende? Sinceramente, como médica, como cidadã brasileira, eu acho que isso é uma questão, assim, de qualidade de vida de todos nós. A gente viu o quanto nós somos frágeis, né? Suscetíveis a qualquer pandemia como essa. Então, eu acho muito importante que as pessoas pensem um pouquinho em si, mas pensem também no coletivo, né? Enquanto eu me protejo, eu protejo o outro também e vice-versa. Então, eu acho isso muito importante, assim, que nós levemos isso como uma lição. Doutora Fernanda Niqueli, dermatologista, especialista em estética médica, é um prazer enorme ouvi-la aqui na CBN Juiz de Fora com tantas orientações importantes para as pessoas nessa área em que tanto a gente tem falado ultimamente, que é a área de saúde. Muito obrigado, tenha uma boa semana. Eu que agradeço o convite, um grande abraço para vocês.